Meus irmãos, boa noite, graça e paz, em nome do Senhor Jesus, amém? As crianças vão descer? Vai descer, meu Renildo? Vão? Cadê as crianças? Venham até aqui para nós orarmos, depois elas estarão já com a tia Renilda. Glória a Deus pela vida das nossas crianças. Uma já foi lá para trás, né, Marilda? Amém. Olha que lindos, que lindas. Vamos orar então? Um de vocês quer orar? Alguma dessas crianças? Quer? Quer não, Daniel? Então tá bom, vamos orar, meus irmãos. Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor pela vida das nossas crianças, pela vida dos bebês. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor dê a todos saúde, prosperidade, que o Senhor, ó Deus, possa ensiná-los, educá-los, que os pais tenham sabedoria em criá-los no caminho do Senhor, ó Pai, que as nossas crianças venham crescer, venham se desenvolver cada vez mais diante da Tua presença. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Meus irmãos, nós vamos dar continuidade naquela série de mensagens do livro de Gênesis. Então eu vou pedir, por gentileza, que a igreja abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 39. Vocês abram as suas Bíblias em Gênesis capítulo 39 e os irmãos acompanhem, tá? Os irmãos aí vão acompanhando a narrativa dos versículos, pois eu vou expor o texto, ok? Então, Gênesis capítulo 39, que vai falar de José na casa de Potifar. No domingo passado nós vimos José sendo vendido, capítulo de número 37. E aí agora nós estamos indo para o capítulo 39, porque a história do capítulo de 38 vai fugir um pouco de José. E aí em outra oportunidade eu volto. Então nós vamos em Gênesis capítulo 39, vamos orar ao Senhor antes, e depois nós iniciaremos a exposição. Pai, nesse momento, ó Deus, da ministração da Tua palavra, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor, ó Deus, acalme os nossos corações, que o Senhor, ó Deus, tire a nossa ansiedade, nos limita a entendermos o quão dependentes somos do Senhor. Sensibilize, ó Pai, os nossos corações, para que assim possamos aprender um pouco mais do Senhor e que a Tua palavra possa penetrar a nossa alma e assim encontrar guarida para enraizar-se em nossos corações, para assim, ó Pai, termos uma vida pautada nos Teus pés, uma vida de santidade, uma vida com relevância e temor ao Senhor. Fique conosco, ó Pai, nessa noite tão agradável. Vá ao encontro, ó Deus, também nos dois países, Rússia e Ucrânia. Vá ao encontro dos enfermos da nossa igreja. Que o Senhor, ó Deus, amanhã, no encontro de ambos os presidentes, o caminho da diplomacia seja uma proposta aceitável para ambos os lados e a guerra possa cessar. Dói, Deus, em nossos corações ver tantas pessoas mortas. Dói em nossos corações ver familiares chorando, filhos se despedindo dos pais. Cuida, Pai, das nossas famílias. Cuida do mundo, Senhor, nesse momento. Nós pedimos ao Senhor, nós clamamos a Ti, de joelhos nos colocamos perante o Senhor, para que o Senhor intervenha e traga bondade, traga calma, traga paz. Oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Esse texto que
eu pedi para os irmãos deixar com as Bíblias abertas, que fala de José na casa de Potifar, no capítulo de número 39, é uma continuação do que aconteceu em Gênesis capítulo de número 37. Devido ao favoritismo que José recebeu de Jacó, devido ao carinho destacado, separado que Jacó atribuiu a José, o mesmo passou a ser odiado pelos seus irmãos, ao ponto de quererem matá-lo. A Bíblia fala isso em Gênesis capítulo de número 37. Porém, entretanto, Judá convence os seus irmãos a não matar José. A ideia de Judá é que, ao invés de matar José, que possam vendê-lo. E é assim que vai se suceder, pois eles vão vender José para uma caravana que se dirigia ao Egito, e assim vai se suceder conforme narra o versículo de número 1. E José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou da mão dos ismaelitas. O narrador de Gênesis, o escritor de Gênesis, nos deixa claro, procura enfatizar a condição humilhante e inferior que José está vivendo agora. Pois, até então, José era o favorito de Jacó. Até então, José era o filho separado de Jacó. Entretanto, agora, no capítulo de número 39, o narrador vai nos mostrar, inclusive por 3 vezes repetitivas, que o senhor de José era um egípcio, que agora José se torna escravo, que agora José se encontra humilhado. Versículo 1, versículo 2 e versículo 5. Olha, já lemos o versículo 1, versículo 2. E o Senhor estava com José, e foi homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Versículo de número 5. E aconteceu que, desde que o pusera sobre a sua casa, sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José, e a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. Vejam que a Bíblia mostra, a Bíblia destaca que agora José se encontra em uma situação humilhante. José se encontra em uma situação desfavorecida. José agora é servo. Percebam o quanto decaiu, o quanto declinou a vida de José. De favorito, de separado, de herdeiro escolhido, se tornou escravo inferior no Egito. De homem favorito de Jacó, se tornou escravo do Senhor do Egito. Porém, a Bíblia vai falar que algo milagroso acontece. A Bíblia vai enfatizar e vai dizer abertamente que Deus estava com José, que Deus estava ao lado de José. Versículo número 2: e o Senhor estava com José. E isso vai se repetir em 4 vezes. 4 versículos vai falar isso. Versículo 2, versículo 3: vendo, pois, o seu Senhor que o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia o Senhor prosperava em sua mão. Versículo 21: o Senhor, porém, estava com José. Versículo de número 23: e o carcereiro Mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia o Senhor prosperava. De favorito, de escolhido, de separado por Jacó,
se tornou escravo no Egito, se tornou um homem humilhado. José foi rebaixado à mais baixa posição que possa se imaginar. Entretanto, a Bíblia vai falar que Deus estava com José, que Deus esteve ao lado dele em todo o processo. E o resultado dessa atitude de Deus em estar do lado de José vai fazer com que José se torne um homem próspero, vai fazer com que José se torne um homem bem sucedido. E isso vai ser constatado no versículo de número 3, porque a Bíblia vai falar: vendo pois o seu Senhor, que o Senhor estava com ele, tudo o que fazia, o Senhor prosperava em sua mão. Onde José tocava, Deus abençoava. Onde José pisava, Deus abençoava. E isso chamou a atenção do Senhor. Isso chamou a atenção do seu chefe. O narrador quer deixar claro, quer mostrar para os leitores que José é um homem próspero, que José é um homem bem-sucedido, não por causa das suas características ou por causa do seu potencial individual. O que o narrador quer mostrar é que José se tornou próspero e bem-sucedido porque Deus estava com ele. Porque Deus estava ao lado dele. E José está na casa de Potifar. José está na casa do seu senhor, conforme fala no versículo de número 2. Entretanto, José é um homem próspero. Deus estava com José. E isso vai chamar a atenção do seu senhor. E isso vai facilitar para que José tenha uma promoção. E isso vai ajudar para que José saia da condição de escravo. E é o que acontece, porque no versículo de número 4 a Bíblia vai falar: José achou graça em seus olhos e serviu. E ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. José se tornou mordomo, José se tornou servidor. E agora José é gerente geral da casa de Potifar. José se torna líder. José cresce na casa de Potifar. Por que ele cresce? Porque ele é fiel ao seu Senhor e Deus estava com ele. Onde José tocava, Deus abençoava. E aí no versículo de número 5, vai nos dizer que aconteceu que desde que o pusera sobre a sua casa, quando o faraó coloca José sob o controle da sua casa, vai dizer que a partir desse momento em que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. Percebam, vejam que o que Deus prometeu para Abraão, lá em Gênesis capítulo de número 12, versículo de número 3, está se cumprindo de forma paulatina, de uma forma lenta, de uma forma gradual, acerca das famílias. O que Deus prometeu a Abraão, Deus está cumprindo a bênção sobre as famílias. Deus está cumprindo, e Deus usa José para abençoar a família de Faraó. E José é esse homem. José está crescendo. José está se tornando próspero. José cuidava de tudo de Faraó, com exceção de uma única coisa, que era qual? A sua comida. Versículo de número 6. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser o pão que comia. E José era formoso de porte e de semblante. José é o homem responsável por cuidar de todos os bens de Faraó. José é o homem de maior confiança de Faraó. E a Bíblia vai nos mostrar que ele cuidava de tudo, preparava tudo,
preparação da comida de Potifar. Por quê? Por causa da ritualidade. Se lermos lá em Gênesis, capítulo de número 43, versículo de número 32, a Bíblia vai falar assim, ó: e serviram-lhe a parte, e a eles também a parte, e aos egípcios que comiam com ele a parte, porque os egípcios não podem comer pão com os hebreus, porquanto é abominação para os egípcios. José é hebreu, então José não pode preparar o alimento de Faraó por causa da ritualidade, por causa da religiosidade dos egípcios, por causa da religiosidade de Faraó. Com exceção do alimento, com exceção da comida, José cuidava de tudo. José administrava tudo acerca da vida de Faraó. E aí, no final do versículo de número 6, a Bíblia vai falar, o narrador vai apresentar uma expressão que não é atribuída para nenhum homem na Bíblia. Vai falar que José era formoso, que José era um homem bonito. É o único homem descrito na Bíblia dessa forma, com essa expressão, formoso. Um homem que chama a atenção. E isso vai desencadear, ordena José a se deitar com ela. 7. E aconteceu depois dessas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os seus olhos em José e disse: deita-te comigo. A esposa de Potifar viu o homem formoso, viu o homem bonito, ela ficou atraída por ele e ela ordenou: deita-te comigo. A expressão é ordenou, ela não pediu, ela não encantou, ela não conversou, ela deu uma ordem. Ela fala: deita-te comigo. Essa mulher, ela não está apenas colocando a questão da sedução, ela também está colocando uma questão de poder. Ela está se apropriando do fato de ser mulher e esposa de Potifar. Então, pelo fato dela ser esposa de Potifar, ela entende, ela acha, ela pensa que tem poder sobre a vida de José. Por isso que ela procura não apenas seduzir, mas ela ordena. Ela fala: deita-te comigo, se aproxime de mim. José poderia muito bem usar essa oportunidade para avançar em seus interesses pessoais, se tornando assim uma pessoa egoísta e conquistando mais benefícios, mais privilégios. Afinal de contas, né, irmão, daí ele já ganhou o homem, já ganhou Potifar. Potifar já tem confiança plena em José, já entregou toda a sua casa, todos os seus bens sob a administração de José. Se José aproveita da oportunidade e se deita com a esposa de Potifar, ele ganha mais benefícios ainda, ele ganha mais benefícios, mais bênçãos ainda. Entretanto, José tem uma atitude que nos chama muito a atenção. A Bíblia vai nos falar que José rejeita a esposa de Potifar. José fala que não a quer de jeito nenhum. Versículo 8 e versículo 9. Porém, ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade, pecaria contra o meu Deus? É impressionante essa fala de José, é linda, é encantadora, porque José, ele dá 3 argumentos para a esposa de Potifar. José fala assim: olha, eu não vou me deitar com você por 3 motivos. O primeiro, tudo o que
o que é de responsabilidade minha foi dada por Faraó. Então, eu não posso trair a confiança do meu Senhor. O primeiro argumento que José fala é: tudo o que eu tenho hoje foi o Faraó que me deu. Deus me abençoou, mas foi o Faraó que me entregou. Eu não posso trair a confiança do meu Senhor. O segundo argumento de José: nenhuma coisa me vedou senão a ti, porque és sua mulher. O que José está dizendo? Eu não vou me deitar com você, porque além de eu estar traindo a confiança do meu senhor, que é Potifar, eu também estarei acabando com o seu casamento, eu também estarei acabando com a sua vida. E o terceiro argumento que José vai falar é aqui no final, olha só, versículo de número 9: e pecaria contra Deus. Se eu fazer isso, se eu me aproximar de você, se eu me deitar com você, eu estarei pecando, eu estarei afrontando o Senhor, eu estarei pecando contra Deus. Vejam que fala magnífica, que palavra esplêndida de José. E aí a esposa de Potifar olha aquela situação e ela não desiste, ela não aceita o não como resposta. E a prova disso está no versículo de número 10. E aconteceu que, falando ela cada dia a José, e não lhe dando ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela. Aqui no versículo de número 10 mostra que essa esposa de Potifar, essa mulher, vivia constantemente seduzindo-o, ficava diariamente insistindo, ficava a todo instante, a todo momento, dando oportunidades para José se deitar com ela. Ela acreditava, ela pensava que uma hora José cederia, que uma hora José iria se entregar. Entretanto, isso não aconteceu. Entretanto, isso não se visualizou. Até que no versículo de número 11 vai acontecer uma catástrofe na vida de José. A partir do versículo 11, a vida de José começa a mudar, porque ela vai esperar uma oportunidade para pegar José de surpresa. Ela vai esperar uma ocasião em que não tenha nenhuma testemunha ali por perto, para ela atacar José. Até o versículo de número 10, ela provocava José para que José atacasse ela. Porém, no versículo de número 11, as coisas irão mudar. No versículo de número 11, as coisas irão se alterar. Olhem só, versículo 11: sucedeu num certo dia que ele veio à casa para fazer seu serviço, e nenhum dos homens estava ali. Ela esperou uma oportunidade, ela esperou um momento em que não tinha ninguém. E aí no versículo de número 12: e ela lhe pegou pela sua roupa, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou a sua roupa na mão dela e fugiu e saiu para fora. José não pode ferir a esposa de Potifar. José não pode machucar a mulher do seu senhor. Por quê? Porque isso ia contra os seus princípios, isso ia contra os seus valores. Então, a única alternativa que José encontra, a única escapatória que José encontra é fugir da esposa de Potifar, é fugir dessa mulher. Porém, quando José foge, essa mulher fica enfurecida, essa mulher fica brava, essa mulher fica com raiva, e a Bíblia vai falar que ele deixou a sua roupa na mão dela. É como se fosse aqueles filmes
filmes, sabe? Assim que a mulher avança no cara, tira a roupa dele e ele corre, ele foge. Por quê? Porque ele não quer pecar contra Deus, ele não quer pecar contra o Senhor, ele não quer destruir o casamento dela, do seu Senhor. E ela não aceita o não como resposta, ela fica revoltada, ela fica enfurecida. Porém, tem um enorme problema aí. Qual é? É que quando José foge, José deixa a roupa com ela. E aí, quando José foge, ele não apenas deixa ela enfurecida, mas também José compromete ela. José, de alguma forma, arruma problema para ela, porque como explicar, irmã Vanusa? Como entender quando o Senhor chega na casa, a roupa de José está no quarto? Não tem lógica uma coisa dessa. A esposa não fica apenas enfurecida, a esposa de Potifar não fica apenas brava, mas ela sabe que ela vai encarar um enorme problema se aquilo for detectado, se aquilo for identificado. Então, o que ela vai fazer? Ela vai mudar toda a história, ela vai reverter toda a situação, que está o quê? No versículo de número 13 até o versículo de número 15. E aconteceu o quê? Vendo ela que deixara a sua roupa em sua mão e fugira para fora, versículo 14, chamou aos homens de sua casa e falou-lhes dizendo, olhem só, ela chama os homens, ela chama as testemunhas e fala, vede, meu marido trouxe-nos um homem hebreu para escarnecer de nós, veio a mim para deitar-se comigo, e eu gritei com grande voz, e aconteceu o que? Ouvindo ele que eu levantava minha voz e gritava, deixou a sua roupa comigo e fugiu e saiu para fora. Ela muda a história, ela muda os fatos, ela muda a realidade, ela cria a ideia de que José iria estrupá-la. Ela mudou todos os fatos, ela desenvolveu um pensamento e desenhou isso para todos os seus ouvintes, de que José é que estava atacando-a, de que José é que estava seduzindo-a, de que José é que estava fazendo as coisas erradas. E aí, no versículo de número 16, vai falar que ela pega as roupas para mostrar a Faraó. Ela não vai mostrar apenas para os senhores daquela casa, ela não vai mostrar apenas para as testemunhas, ela quer mostrar também para Faraó, porque Faraó tem que punir José, Faraó tem que humilhar José. Versículo de número 16, e ela pôs a sua roupa perto de si, até que o seu senhor voltou à sua casa. Ela segura as vestes para mostrar a Faraó. Por quê? Porque o Faraó tem que visualizar, o Faraó tem que enxergar com seus próprios olhos de que José é um traidor, de que José desonrou a sua palavra, de que José desonrou a sua lealdade. Então, irmãos, vejam, percebam o quanto José está sofrendo agora. Pois o mesmo José, que lá em Gênesis capítulo de número 37, recebeu uma túnica para ser identificado como o escolhido da família, como o favorito do seu pai, é o mesmo José que foi humilhado, que foi visto como morto pelo seu pai, diante de uma mesma túnica suja de sangue, e agora ele é visto, ele é enxergado como um traidor por meio das suas roupas. As vestes de José está falando muito sobre ele. É um homem morto para alguns, para outros é um traidor, para outros é um favorito, para outros é um homem errado, é um homem
peca contra o seu Senhor, porque agora a túnica, agora a sua veste serve como prova de que ele cometeu um delito, serve como prova de que ele pecou contra o Senhor. E ela fica com a roupa, ela aguarda Faraó chegar. E aí no versículo de número 17, versículo de número 18, Faraó chega. Faraó chega em casa e a Bíblia vai falar: então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo: o que ela fala para as testemunhas, ela vai falar para o seu esposo, ela fala para Faraó. Veio a mim o servo hebreu que nos trouxeste para escarnecer de mim. Um destaque aqui, irmãos, ela muda a expressão, tá? Quando ela fala para as testemunhas, ela usa a expressão homem hebreu, mas agora diante do Senhor, diante do seu esposo, ela vai usar a expressão servo, ela vai usar a expressão escravo. Por quê? Para conduzir o diálogo, conduzir a conversa e mostrar para Faraó que ele é um homem errado. Porque uma coisa é o gerente errar contra Faraó, outra coisa é o escravo errar contra Faraó. A punição tem que ser mais severa, a punição tem que ser mais humilhante. Ele é servo, ele é escravo, ele é um homem que não merece estar aqui. Versículo de número 18: e aconteceu que, levantando eu a minha voz e gritando, ele deixou a sua roupa comigo e fugiu para fora. Quando o Faraó chega em casa, ela fala a mesma coisa que disse para as testemunhas. Ela fala que foi atacada, ela fala que foi seduzida, ela fala que foi sendo ludibriada, que ela foi conquistada para se entregar a José. Porém, ela recusou, porém, ela não aceitou o convite, e aí ela fugiu do pecado, e ela comenta aquilo para todo mundo, porque José tem que ser punido. José é o homem errado, José pecou, José desonrou o Senhor, José desonrou o seu dono ali, que está, o seu líder que entregou tudo sob o seu controle. José desonrou o nome da família. E aí Faraó ouve tudo aquilo atentamente, e a Bíblia vai nos falar no versículo de número 19 e o versículo de número 20 o seguinte: aconteceu que, ouvindo o seu senhor as palavras de sua mulher que lhe falava, dizendo: conforme a estas mesmas palavras fez teu servo, a sua ira se acendeu. E o Senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Assim esteve ali na casa do cárcere. De acordo, se os irmãos lerem o texto de Levítico, capítulo de número 20, versículo de número 10, Deuteronômio, capítulo de número 22, do versículo 23 até o versículo de número 27, a Bíblia fala que, de acordo com a lei, José deveria ser morto, José deveria ser punido por causa do adultério. Porém, por algum motivo que nós não sabemos qual, o Senhor de José, o rei do Egito, não quis matar José, mas o mandou para a prisão. Penso eu, acredito que o motivo do Senhor não querer matar José ali no momento é que ele queria ter um pouco mais de informações acerca do assunto. Ele confiava em José, e essa confiança não ia ser quebrada de uma hora para outra. Então, o Senhor de José talvez não acredita nessa história de forma verídica, não acredita de forma veemente.
mas precisa se impor. O rei do Egito precisa mostrar que ele está no controle de tudo. Então ele manda José para a prisão. Olha que tamanha injustiça vive José nesse momento. Olha que tamanha dificuldade José passa nessa situação. E aí o Senhor pega José e o manda para a prisão. Entretanto, no versículo de número 21, a Bíblia vai falar: o Senhor, porém, estava com José, e estendeu sobre ele a sua benignidade, e deu-lhe graças aos olhos do carcereiro moro. Logo quando José chega lá na prisão, logo quando José chega naquele local ao qual está preso, a Bíblia fala que Deus estava com José. A Bíblia fala que Deus acompanhou José. E esse cuidado de Deus, essa atitude do Senhor em estar com José, fez com que José se destacasse diante daqueles presos. Fez com que José fosse promovido igual a antes na casa de Faraó. Versículo de número 22 e versículo de número 23. E o carcereiro mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele ordenava tudo o que se fazia ali. E o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo que fazia, o Senhor prosperava. Tudo que José fazia, Deus abençoava. Tudo o que José tocava, Deus abençoava. Vejam, meus irmãos, que José é um homem que foi humilhado pelos seus irmãos, chega na casa de Potifar, por meio das suas atitudes, por meio da sua intimidade com Deus. Tudo que ele faz, onde ele toca, Deus o abençoa. E isso é estupendo. Isso é magnífico, porque chama a atenção de Faraó. Faraó o promove para a mais alta posição naquele momento, somente abaixo dele. Entretanto, a esposa de José vai procurar a todo tempo, a todo instante, conquistar José para ele pecar contra o Senhor, até que em um determinado momento, José é injustiçado, José é apontado, José recebe a calúnia de que tentou estuprar a esposa de Faraó, e como consequência disso, José é mandado para a prisão. José é punido injustamente por causa dessa situação que ele não cometeu. E aí, aonde é que está Deus nisso? Deus está com José. O que esse texto quer nos ensinar, o que essa palavra quer nos mostrar aqui essa noite, é que independente da situação, independente do momento, independente da condição cuja qual José está, Deus está com ele. Deus está com José no versículo de número 2 e no versículo de número 3. E o Senhor estava com José, e foi homem próspero na casa do seu Senhor. Versículo de número 3: vendo, pois, o seu Senhor, que o Senhor estava com ele, tudo o que fazia, o Senhor prosperava. Versículo de número 21 e o versículo de número 23: o Senhor, porém, estava com José, e estendeu sobre ele a sua benignidade, e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. Versículo de número 23: e o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia, o Senhor prosperava. O que Deus está nos mostrando aqui essa noite é que Ele está com José, tanto quando ele é gerente da casa de Faraó, tanto no momento mais humilhante, se tornando preso em uma prisão.
Deus está com José tanto na fartura quanto na pobreza. Deus está com José tanto na doença ou na saúde. Deus está com José em todas as situações, em todas as condições, em todos os momentos. Deus está acompanhando José de perto. Deus não deixa José em hipótese alguma sozinho, tanto na exaltação quanto na humilhação. Diante de um momento tão turbulento que nós estamos vivendo, diante de uma crise econômica, uma crise mundial, uma crise política, nós às vezes nos perguntamos: aonde é que está o Senhor? Aonde é que está a presença de Deus? Quando nós ligamos a nossa TV e nós vemos Rússia invadindo Ucrânia, soldados ucranianos morrendo, soldados russos morrendo, uma dor enorme. Quando nós vemos pessoas morrendo pela Covid, nós perguntamos: aonde é que está o Senhor? E lamentavelmente nós criamos falas, nós criamos expressões completamente erradas. Nós falamos que Deus está matando. Nós falamos que Deus está punindo a humanidade, por isso é que Deus mandou a Covid. Nós ouvimos expressões de que Deus está na Rússia, e Deus está com a Rússia, e Deus levantou a Rússia para destruir a Ucrânia. Em contrapartida, ouvimos também falas do outro lado: Deus está com a Ucrânia, e Deus vai proteger a Ucrânia, e vai proteger como? Matando soldados russos. Eu não vejo Deus matando. Eu não vejo Deus tirando o oxigênio dos idosos. Eu não vejo Deus fazendo pessoas ter falta de ar. Pastor, aonde é que está Deus? Eu vejo Deus salvando. Eu vejo Deus no abraço. Eu vejo Deus no cuidado. Eu vejo Deus no corredor do hospital, na vida do médico, onde ele pega aquele carrinho e sai desesperado para levar aquela pessoa que está com a Covid, sentindo falta de ar. Eu vejo Deus ali, eu vejo Deus no médico, eu vejo Deus na criança, quando ela se despede do pai, porque ele é chamado para a guerra. Eu vejo Deus no abraço, no toque. Eu não vejo Deus matando. Eu não vejo Deus humilhando. Eu vejo Deus salvando. Eu vejo Deus, eu até falei isso hoje aqui de manhã, na escola bíblica dominical, quando eu fui fazer o velório lá da irmã Salete, que está descansando no Senhor. E aí na hora que nós estávamos subindo para o sepultamento, num teto, estava andando, e aí teve uma hora que o teto parou, e aí chegou um familiar do irmão teto, agarrou o irmão teto no lado e continuou em frente. Deus está ali. Deus está naquele familiar, sustentando, abraçando, cuidando. Diante de um momento tão devastador, diante de um momento tão cruel que nós estamos enfrentando, diante de uma situação tão triste, diante de um momento tão arrazoante para os nossos corações, de luto, de tristeza, falta de dinheiro, falta de abraço, falta de comunicação, nós perguntamos: aonde é que está o Senhor? E talvez a resposta mais concreta que eu posso vos dar aqui essa noite é que Deus não está nas coisas externas. Deus está aqui dentro. Deus está nos nossos corações.
Porque ter vida com Deus é viver como José. Saber ser seduzido, saber que é conduzido pelo pecado, saber que é seduzido para fazer as coisas erradas, mas mesmo diante do caos externo, aqui dentro está tudo bem. Aqui dentro eu estou bem. Não está bem lá fora, mas aqui dentro eu estou bem. Por quê? Porque Deus é comigo. Porque eu sou abraçado quando eu choro. Oram por mim. As pessoas me apresentam diante de Deus. Aonde é que está o Senhor? Deus está na relação humana. Deus está no cuidado. Deus está no afeto. Deus está na atenção. Deus está aqui. Quando eu estou aqui dentro desse gabinete, vem uma ovelha falar comigo e abre o seu coração para mim. Naquele momento é Deus que está ouvindo por meio da minha pessoa. Deus está na vida do Elvis, quando abraçou o teto em uma hora que ele não aguentou, vendo a sua esposa morta ali. Deus está nessas situações da vida. Deus não está matando. Deus não está do lado da Rússia. Deus não está do lado da Ucrânia. Deus não está do lado de ninguém. Deus está com aquelas famílias que estão vendo os seus esposos, os seus pais morrerem em nome de uma guerra. Deus está conosco. Ele é o Emmanuel, Deus conosco. Amém? Vamos nos colocar de pé. Vamos, equipe de cântico, orar e agradecer ao Senhor em nome de Jesus. Nós vamos cantar, celebrar ao Senhor, e aproveite nesse momento e nunca se esqueça que Deus está conosco. Deus não nos abandonou. Ele vive, Ele reina para todos sempre. Deus está conosco tanto na bonança quanto na humilhação. Deus ele está conosco tanto na casa de Potifar quanto na prisão. Deus está conosco tanto na guerra quanto na paz. Deus está conosco no nascimento e também na morte. Deus está conosco em todas as fases, em todos os tempos. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, nós já estamos chegando ao fim. E o que eu quero pedir para os irmãos, que os irmãos compreendam que Deus está conosco. Só que estar conosco não é e não significa que você está certo em todas as situações, em todas as ocasiões. Deus não está na discussão do casamento, né? Quando a esposa começa a brigar com o marido, e aí fala assim: não, Deus está comigo. Aí o marido fala: não, Deus está comigo. E os dois ficam lá no braço de ferro. Não, Deus não está. Deus está no perdão. Deus está na lealdade. Deus ele está no compromisso. Essa semana agora nós vimos uma cena muito forte. Quem viu aqui um tanque de guerra passando por cima de um carro lá da Ucrânia? Quem foi que viu? Cena forte, cena impactante. E aí nós ouvimos expressões, nós ouvimos falas que é catastrófica ainda, é repugnante. Pessoas falando assim que Deus está com a Rússia, que Deus está com a Ucrânia. Igreja de Cristo Jesus, Deus não está com quem bate. Deus não está com quem humilha. Deus não está com quem mata. Deus está com aquele que é abatido. Deus está com aquele que é humilhado. Deus está com o esquecido. Deus está com o desamparado. Deus não está com o forte. Deus está com o fraco. E aí, diante de tudo que nós vimos e ouvimos aqui essa noite,
Eu encerro lendo para a igreja o que o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo de número 8, do versículo 35 até o versículo 39. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Cristo Jesus está com a nossa igreja. Cristo Jesus está conosco. Cristo Jesus vive e reina para todos sempre. As portas do inferno não prevalecerá contra a igreja de Cristo, porque é Ele que a sustenta, é Ele que a guarda, é Ele que a protege e a livra de todo mal. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos em nome de Cristo. Pai, despede a tua igreja em paz. Senhor, nos conceda uma semana vitoriosa, uma semana de prosperidade. Que o Senhor, ó Pai, nos dê oportunidades para vermos notícias melhores essa semana, para vermos, ó Deus, notícias de mudança, notícias de paz, notícias de apaziguamento, notícias de tranquilidade para os nossos corações. Que o Senhor revitalize em nossos corações a certeza, a convicção de que o Senhor está conosco, de que ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque o Senhor está conosco. Que ainda que eu venha ir para a prisão, ainda que eu venha ser humilhado, ainda que eu venha ir para a cisterna, o Senhor está conosco. Que o Senhor, ó Deus, esteja conosco, que o Senhor nos abrace nesses momentos que nós nos sentimos sozinhos, isolados e afastados de tudo e de todos, e nos proporciona a calma, a tranquilidade e a genuína paz de Cristo Jesus. E que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo eterno de Deus esteja com a amada igreja, não só hoje, mas para todos sempre. Amém, amém, amém. Deus abençoe, irmãos, assentados.